pode mandar um bom dia para os nossos ouvintes aqui na programação. Bom dia, Rony. Bom dia a todos os ouvintes, cheguei aqui, no dia 27 de janeiro. Fui primeiro para o Nordeste, fiquei 6 semanas no Nordeste e depois segui para cá, E estou pensando em ficar também 6 semanas, E estou muito feliz por estar aqui, nessa obra, Que bom, que bom. Seja bem-vinda aí, tá? Aqui à Rádio São José. Pode ficar à vontade, tá bom? É um prazer enorme receber aí, aqui no nosso programa ao vivo, tão de longe, lá da Alemanha, Pois pra estar aqui junto com nós, Tá aí sempre... Quantos anos mesmo a senhora tem na Palavra Viva de Deus? É um ano e meio, Porque eu descobri esta obra, eu acho que depois da pandemia, foi. Ah, tem pouco tempo. É pouco tempo mesmo, E aí eu vim em 2021, em junho, Faz mais ou menos um ano e meio, Isso, eu vim. Isso. E realmente foi muito bonita a viagem foi cansativa? Foi? Mas vale a pena, Mas vale a pena, Vale quem tem amor no coração, pois assim, não mede esforço para, vale a pena porque, como eu te disse, quando eu comecei a ler as mensagens, eu vi, eu pensei que tinha que vir com mais urgência, porque nós estamos mesmo... A vinda de Jesus está muito perto, Geralmente tudo está acontecendo muito rápido. Pois e eu passei anos, como católica, eu não ia à missa, Eu só ia à missa quando era pequenininha com minha mãe, Aí a gente fica mocinha, começa, vai morar numa cidade, depois vai para outra, começa a trabalhar e depois vai esquecendo, não vai mais à missa. Aí, é assim, eu acho que acontece com todos os jovens de hoje, Já aconteceu na minha geração, porque hoje eu estou com 67 anos, Então foi assim, de repente, eu me vi assim, meus filhos foram batizados, também fizeram a primeira comunhão, mas eu não era aquela pessoa dedicada, à religião não e à missa, né? Eu coloquei os meninos assim só porque sabia que tinha que ser batizado e fazer a primeira comunhão e pronto. Tá certo. Aí eu não eduquei meus filhos, Mas na agora... religião, e hoje eu sei que isso é uma grande ofensa com o nosso Criador, Porque ele fala, que os pais, vão prestar contas por conta disso, a gente tem que estar sempre incentivando, os nossos filhos, o caminho certo, o caminho de Deus, Mas agora aqui na programação, para os nossos ouvintes, conta pra gente como a senhora conheceu a obra Palavra Viva de Deus. Na verdade, eu conheci pela internet, Eu fui buscando e, como eu te falei aqui no programa, Que eu comecei a seguir o Romício Ferreira e depois eu vi que... Depois eu percebi que... Não era o caminho certo, Exato. Porque ele explicava bem a Bíblia de Jerusalém, ele, Nova Jerusalém, tem essa Bíblia, e pesquisava, e datas e coisas assim, Só que um dia eu vi pela internet o Dr. Jaime Bruni, porque eu também já assisti os vídeos dele sobre saúde, Aí um dia ele tá lá com esse livro lindo, lendo e a Palavra Viva de Deus. A Palavra Viva de Deus. Aí foi quando eu disse, o interesse, eu despertei, eu digo, então tive interesse, eu escrevi um e-mail para Eugênio, e Eugênio respondeu logo e disse que poderia, enviar esse livro para mim, e eu esperei, estava muito ansiosa, passou uns dias para chegar, acho que mais de um mês. Aí chegou, aí comecei a ler, aí eu digo, não, eu tenho que ir lá mesmo. Tem que conhecer, porque olha, muitos anos sem ir à igreja, muitos anos sem confessar. Claro, quando vai na igreja talvez você essa confessa. Oportunidade que Deus deu para você. Aí depois eu vi que as mensagens falam com nós mesmas, E realmente fala direto. As palavras são assim, simples, de jeito simples que a gente entende. Dá para entender, entendeu? Verdade. Eu digo, tá, eu pensei, meu Deus, então eu tô mesmo, Realmente eu tenho que ir, que ninguém sabe mais o que ele tá. Jesus está chegando, Eu digo, eu tenho que me confessar, porque lá é o padre que está lá, que tem respeito por Jesus. E por isso que eu vim. Pois é, então assim, sempre a gente fala, que as pessoas que conhecem a obra Palavra de Deus, que conhecem o livro, que são tocadas, não é por acaso. É porque são pessoas especiais, são pessoas escolhidas por Deus. Olha só, no caso aí.
a senhora ainda estava desleixada, não ia na igreja, estava praticamente fora. De repente Mas veio, eu estava, né? Exatamente. Veio essa vontade de querer conhecer o livro. Exato. E tá né? Eu estava completamente, eu estava como uma folha seca, sem saber para onde ir. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia de onde eu estava a viver, qual era o meu lugar, né, nesse sentido, né? E também cometi muitos erros que é dívidas para com Jesus, porque quando a gente chega na Europa, eu acho que até que se eu vivesse no Brasil, se não conhecer a obra, faria talvez também, né? Mas aí lá é tudo normal, tudo é normal. Eu achava que tudo era normal. Ah, tá. Entendeu? Tudo era... exatamente, eu não via como anormal, porque eu achava que tudo era normal e tudo a gente vai Deus, na mesma, né, na mesma barca. E só que, por exemplo, calça comprida, eu sei que meu avô dizia, eu ouvi uma história que meu avô dizia que não queria ver uma neta de calça comprida. Mas isso aí eu ouvi, mas a gente já estava na calça comprida já, né? Já tinha essa moda de calça comprida. Até no colégio que eu estudei, a farda era calça comprida, né? Quando era mocinha, era saia, né? Mas depois que eu estudei num colégio agrícola, 1 ano, e lá era calça comprida, né? Aí saiu normal, né? Entendeu? Então, eu ia também, eu gostava de dançar, por exemplo, né? Eu, quando era jovem, eu dançava um forró, eu gostava muito de forró. Eu não namorava, mas eu gostava de dançar. E para mim, à noite, né, forró era bom demais. Eu gostava de dançar, ficava dançando a noite todinha. E pronto, e gostava de dançar solta, por exemplo, solta, né? De dançar no disco, eu frequentava até disco assim, né? Discoteca, né? Até uma idade de 50 e pouco. Não era todo fim de semana, claro. Mas de vez em quando eu estava lá dançando, mas solta, né? Assim, gostava de dançar solta, né? E eu dizia que era uma terapia, imagina. Quando a gente não sabe da verdade. Achava que era uma terapia. Eu dizia que a dança era uma terapia, né? Aí eu fazia esporte, eu ia para academia, eu treinava muito, eu treinava, corria, fazia musculação, fazia curso, nadava, vim fazer um curso de natação com 52 anos, nadava, coisa assim. Mas aí depois... Deus chamou a senhora para... porque eu fui até em 2020, eu estive em Jerusalém por 8 dias. Eu fui visitar a Terra Santa. Ah, é? Numa viagem com um grupo, né? Aí eu fui visitar, eu fiquei maravilhada, né? E eu pensei, meu Deus, como eu gostaria, até veio o pensamento de morar aqui, né? Porque é lindo, é diferente, né? E tem muita história, né? Para conhecer mesmo ali, Israel tem que passar uns meses realmente, né? Para conhecer, verdade. Aí mesmo. Foi quando cheguei, com 2 dias, 3 dias, começou a pandemia, né? Aí eu fiquei, como eu te disse, comecei a ler, acompanhar home news, gostava sempre, e também eu gostava sempre de ouvir um louvor que diz assim, aquele hino que diz assim... Quero ver tua face, Jesus. Não tem um assim? Que ele vem, aparece assim, que ele vai, abre aquele selo, parece que tem uma música assim, agora eu esqueço. A face de Jesus? Que tem uma música que fala sobre Jesus. Me leva, me abraça, quero ver tua face, Jesus. Eu sempre ouvia esse hino, que eu achava lindo. Mas era daqui, da obra? Não era da obra, não, é outra. Tá. Não era, não. Eu gostava sempre de ouvir esse hino, e gostava sempre de ouvir também um vídeo do YouTube de os anjos cantando, que 7 pessoas estavam rezando na igreja em Kansas, eu acho que é Kansas, Estados Unidos, estava rezando e de repente um pastor passa, aí grava, né, na época de cassete, né? Grava esses louvor lá que ele estava rezando, essas 7 pessoas, cântico, e de repente eles escutam um som que não era aqui da terra, que era celestial, que eram os anjos cantando, né? Aí eu gostava muito de ouvir também esse... quer dizer, foi uma coisa assim. E antes de tudo isso, eu tive uns sonhos, que eu não sei se era revelação, se foi sonhos, que parecia muito real, no meu quarto, muito real mesmo, que eu olhava assim, eu via Jesus numa cruz, mas como parece que era a aurora, né? No nascer do sol, era pôr do sol. Eu sei que eu vi ele assim, do lado direito, num crucifixo bem grande, Jesus, uma cruz bem grande com ele. E depois eu olhava à esquerda, eu vi um prédio escuro, que eu não sabia, eu forçava a minha vista, eu olhava para a janela, era como se eu tivesse acordada. O sonho era mesmo dentro do meu quarto. Eu olhava para a janela e eu pensei assim, o que é isso, meu Deus, o que é isso desse prédio? Mas não deixava ver, era o lado esquerdo. Era meio escuro.
Aí eu acordei com essa lembrança, esse sonho eu não esqueci mais. Pois é, então assim, a senhora viveu esse tempo todo, né, que a senhora conta aí, que teve uma vida que era tudo normal, né, a senhora falou da calça comprida, das vestes. Então, a partir do momento que a senhora conheceu a obra Palavra Viva de Deus, que a senhora foi ver a verdade, que realmente, né, é o que Deus nos mostra, né, porque não é por acaso que as pessoas venham a conhecer essa obra, né, Deus toca mesmo no coração. Talvez ele viu a senhora que estava tão distante, né, da igreja e através aqui do livro A Palavra de Deus, as suas mensagens, ele chamou, né, para essa missão, né, porque ele fala que precisa de trabalhadores para essa missão, e a senhora foi chamada e a senhora aceitou esse sim e veio, né, para conhecer, para conhecer o livro, veio para visitar o santuário e não mediu esforço de sair tão longe da Alemanha para estar aqui junto de nós, né? Então isso aí é um amor muito grande, né? De um sim muito grande que a senhora deu aí a Deus quando ele chamou a senhora que estava tão afastada, né? Estava muito afastada, é tanto que quando eu entrei na igreja, também aqui Eugênia na igreja, né? Eu não sabia nem como se diz? Orar, rezar mesmo assim, diante de Deus, né? Porque a gente fica assim sem saber. Eu cheguei lá na igreja da obediência também, eu senti assim, sei lá, como se eu tivesse muito ainda distante, né? Porque eu não sabia, né, como era, como me comportar na igreja, eu não sabia nem abrir a boca, eu ficava assim, eu só pensava umas duas palavras, não sei. Que não é assim com aquele... Quer dizer... A pessoa não tira o costume, né, de fazer isso. Não, o costume tem que ter aquele fervor de dentro do coração, mas não é. Tem que vir de dentro. Eu senti que não era ainda de dentro, porque... E é tanto que quando eu olhava aquela imagem de Jesus, que era para olhar para o sacrário, né? Mas eu olhava sempre para aquele crucifixo do lado da esquerda, que tem a Virgem Maria, Jesus, grandão, lá na igreja da obediência, né? E eu olhava para o sacrário e olhava para aquela imagem. Eu olhava para o sacrário e olhava para aquela imagem. E a imagem, eu via aquela imagem de madeira grande, eu via meio escura. Eu via assim, a face de Jesus também escura, né? É tanto que depois que eu me confessei, aí que eu tomei o corpo de Jesus, né? Aí eu já vi mais clara. Eu acho que a visão ficou mais clara daquela imagem. Mas eu não sei por que eu sempre olho para aquela imagem ali, né? Do crucifixo, né? De Jesus do lado esquerdo, né? Aí, como eu te disse, eu tive uma experiência um dia, quando eu fiquei na Casa das Consagradas lá, né? Com aquela imagem. Mas eu só quero dizer que eu estou muito feliz por o nosso país ser escolhido por Nosso Senhor para enviar o último profeta para o fim dos tempos, né? E o Brasil foi escolhido. Foi escolhido, isso. Né? E você sabe que o Brasil, para começar, o nome era Terra de Santa Cruz. Isso, Brasil. Depois, para começar, o estado é Santa Catarina. Isso. O nome de uma santa. E terceiro, tem várias cidades que há o nome de santa. A gente já começa a pensar aí, nisso aí também, né? Eu pensei assim, mas, pois é, essa semana, foi 2 dias antes de vir para cá, eu digo, pois não é, menina, Santa Catarina, mas é o nome da Santa Catarina, e Jesus lá escolheu. Foi, de repente, deu um toque, né? Eu digo, e também a padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quer dizer, né? E olha só para a senhora ver também, tipo assim, naquela época Jesus escolheu Pedro primeiro. Ele era um pescador, ele morava na beira de uma praia. Ainda tem a coincidência também, que ele enviou, né, o profeta para um canto que só tinha pescadores, que era poucos. Isso. Para mim, isso aí, olha... Fechou, né? É como no início, é como desde o começo. Que no caso ele escolheu Pedro primeiro, né? Que foi na beira de uma praia, que era um pescador. Pois é, e agora nos últimos tempos, Pedro II também, que mora na beira da praia, né? Pois é, não é tão fácil de entender. É verdade. Então, assim, tudo, né, vai se encaixando, né? Vai se encaixando. Tudo vai se encaixando e o Espírito Santo vai nos iluminando para a gente ter um entendimento. Como no início, né? Aí eu fico pensando como é que as pessoas não querem entender, a imagem, acha que foi um homem que escreveu. Como é que foi um homem que escreveu? Como é que ele ia escrever essas coisas, que ele só tinha o terceiro ano primário? Como é que ele ia saber do que está acontecendo tudo hoje? Como é que ele... Aí eu não entendo que alguns pensam que era um homem, que vai seguir um homem. Não é um homem, né? Para chegar. É um enviado de Deus. E por que não? Deus não pôde enviar para esses tempos um profeta? Isso mesmo. Nós estamos vivendo... porque eu agora acordei através
desse livro, que realmente está difícil. Tá. É muito difícil. O povo está tá sendo iludido demais com as coisas do mundo. Verdade. Entendeu? Verdade. E por que Jesus não podia enviar um profeta para avisar, já que os padres, sacerdotes, não avisam mais nada, já que tiraram ele do centro? Né? Eu não assisti eu assisti uma missa na Alemanha quando eu conheci a obra, que era mais ou menos nesse sentido que tinha com respeito. Era celebrada em latim, né? Também. Só que tinha também a foto do outro ali, né? Lá na frente. Aí eu digo, eu não sei. Aí não foi mais. Porque né? Que, na verdade, assim, tudo que a gente está vendo está acontecendo hoje, né? Na sociedade, na igreja, Jesus já havia dito no livro A Palavra de Deus, tudo que está se cumprindo hoje, né? Praticamente, ele já havia falado aí ao profeta que ia se cumprir e estava se cumprindo. Não é? Eu como não ia à igreja, aí eu não sabia nada, porque eu não ia. Aliás, eu quero até falar, Rony, eu não sabia nem o que era o sacrário, imagina. Sabia não? Não, eu não sabia o que era o sacrário, eu vim saber agora. Depois conheceu. Exatamente, quer dizer, quando eu ia à igreja pequenininha, eu era muito desligada, eu não prestava atenção. Não prestava atenção. Sabe? E eu não prestava atenção e depois, como eu te disse, fiquei mocinha, não estava mais na casa dos meus pais, né? Depois de uns 18, eu acho que eu saí assim para estudar, coisa assim. Mas eu não sabia o que era o sacrário. O sacrário é ali, Jesus, aquela casinha, por exemplo, né? Verdade. Isso aí, até isso eu não sabia. Que o sacrário é o cordeiro, né? Toda igreja tem um sacrário, tem que estar ali no centro, porque a pessoa entra dentro da igreja, quando ela ajoelha, ela vai diretamente no centro. Porque o sacrário, Jesus é o centro de tudo. De tudo. Ele é o centro da nossa alma. Exatamente. Né? E se tira o sacrário do centro e coloca de lado, fica sem sentido. Fica vazio, Fica vazio. Porque está desprezando o dono do mundo, né? Isso. E aí depois que foi falado que as igrejas estão muito modernas, que está muito assim, aí, de uma certa forma, que Deus me perdoe, até eu fiquei aliviada, porque né, eu não ia, né? Nesse sentido, que Deus me perdoe, né? Porque se eu fosse lá aquela católica mesmo, fervorosa, talvez ia seguir o mesmo ritmo que a igreja está fazendo, entendeu? Porque tem muitos católicos, Rony. Eu mando mensagem para uma conhecida minha, de uma cidadezinha que eu morei na casa dos tios meus para estudar, né? Fazer o técnico de contabilidade. Aí, e ela é muito católica, essa menina, a família muito unida, né? Ela com o marido e os filhos. Só que ela tá na igreja moderna, né? Onde entra de calça comprida, onde, né? Faz as coisas. Aí eu enviei essas mensagens para ela. Teve um dia quando eu liguei para ela, ela disse: mulher, eu tenho até assim como medo, né? De ler as mensagens. Eu digo: mulher, lê as mensagens. Mas eu já entendi, eu já falei das vestes, já tudo, as mensagens que tá falando, né? Mas parece que ela continua do mesmo jeito. Porque tem gente que é difícil de compreender. Porque as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de aprender. É porque tem gente que é voltada àquele tempo, né? Não, tem que seguir, tem que obedecer e tal, tem que ser obediente. E quando aparece uma pessoa que mostra a verdade, principalmente nas vestes, muitas pessoas não acreditam. Não quer, assim, obedecer, às vezes não quer aderir, porque pensa que, não, mas antigamente, tipo assim, mas sempre na igreja eles deixou entrar de calça, mal vestido e tal, do jeito que a gente quiser entrar, por que agora vai impedir? Então, assim, eles não têm uma visão igual a gente tem. Porque, na verdade, como eu disse, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente alerta uma pessoa de uma coisa, e aquela pessoa ouve e coloca em prática, então ela ouviu a verdade. Se ela falou assim, opa, então, se isso ofende a Deus, o que você está falando, se ofende a Virgem Maria, então eu vou mudar, então. Então, e o que eu vou fazer? Então, a partir de hoje, eu vou tomar providência de mudar as minhas vestes, não vou mais para a igreja, né, mostrando as pernas, assim, mostrando o corpo seminu, vou me comportar mais. Verdade. Porque se você está falando que isso ofende a Deus, então eu vou mudar de vida, eu vou ser outra pessoa. Quer dizer, colocar isso no coração, mas as pessoas, elas têm essa dificuldade, porque até mesmo por egoísmo, até às vezes, né? Muitas pessoas, eu que vou dar ouvido a essa pessoa, não sei o quê, mas houve um sacerdote que fala teologia da libertação, que fala sobre comunismo. Segue o outro de lá, né? Segue o outro de lá. Esses aí, eles aceitam facilmente, mas a verdade que a gente tem que ser dita, que falar do comportamento, orientar as pessoas do erro, orientar as pessoas do que vai acontecer, porque os santos, eles eram assim. Santa Bernadette sempre falava, eu vim
para informar, não para obrigar ninguém a fazer nada. Nós temos que informar, nós temos que fazer a nossa parte. Todo cristão tem que fazer a parte de informar a pessoa. Porque nós não podemos... A própria Bíblia não ensina isso, né? Nós não podemos, como é que se diz, converter as pessoas, né? Verdade, converter é só Deus, nós temos que alertar, informar, principalmente nesse tempo agora, né? Das vestes, porque Nossa Senhora de Fátima, ela disse que muitas pessoas estavam indo para o inferno por causa do pecado da carne. Também. Por causa disso. O pecado da carne é um dos que leva mais. Mais para o inferno. Então, assim, só que tem pessoas que elas têm essa dificuldade de acreditar. Tem pessoas que elas não conseguem ver a realidade, né, o sentido do que a gente quer mostrar para elas. Parece que o inimigo segue de tal forma, mas assim, só que a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ter paciência com essas pessoas, né? A gente também não pode empurrar a goela abaixo também. Não, se você tá desse jeito, então você é um pecador, você vai pro inferno. Não é bem assim. A gente tem que saber como falar e tal. Tem que ser devagarzinho, com jeitinho, com cautela, porque senão, né, tipo assim, porque o santo nos ensinou que a gente tem que ter paciência, né? Jesus também era paciente, né? Então, assim, se a pessoa ouvir a verdade, colocar no coração e transformar, é uma coisa, mas se a pessoa ignorar e falar, não, aí não tem como, né? Não, mas eu tenho, as dificuldades já apareceu, né? Porque depois que eu tô assim, né, na obra, né, alguém, quando eu estava aqui, no ano e meio, em 2021, né, uma telefona para o Ion lá em casa e diz que eu estou muito como fanática. Telefona para ele, entendeu? Dizendo que eu estou muito fanática, que não sei o que lá, falando, eu achei isso tão ridículo. Eu digo, como é que uma pessoa telefona, né? Eu não estou aqui, estou no Brasil e telefona para você dizendo essas coisas, né? Eu fiquei pensando que eu sou fanática. Mas geralmente quando a gente conhece a verdade, que a gente passa, dá um passo ao caminho de Deus, sempre leva esse nome, fanático, louco. A mesma pessoa, ela é evangélica, né? Ela é da Batista. E ela se interessou para conhecer, porque eu convidei ela lá em casa para mostrar o livro. Eu convidei duas para vir lá em casa e ver. E todas duas tiveram interesse de ter esse livro. Conhecer. Só que o Eugênio mandou, o livro não chegou, o livrão. Só chegou o menor, esse aqui. Os dois menores. Mas eu acho que está lá, eu acho que nem lê, né? Porque uma delas eu perguntei, tu lês? Ela disse, nem sei onde está, né? Quer dizer, mas eu sei que não é fácil não. Quando eu quero mostrar, eu quando estava no Nordeste, eu levei o livro pequeno para ler para algumas pessoas que eu achava que era da Igreja Católica, né, que são católicos, e também distribuir esses folhetos, né, os que eu tinha, porque eu tinha aí eu mandei fazer, né, a cópia, como é que se diz? A Xerox. A Xerox, né? Para entregar, porque eu não consegui ir lá, aí eu digo, eu vou primeiro no Nordeste distribuir, aí eu distribuí, né, para algumas pessoas em hospitais, que minha irmã foi operada do olho lá, algumas pessoas. Eu dei 2 ou 3, né? Eu digo, para voltar desse jeito com as mensagens, decidi, eu tenho que distribuir esses folhetos, né? Mas eu sei que, Rony, não é fácil, não é fácil. Então, assim, a gente nesse tempo, né, igual a senhora está conhecendo a obra Palavra de Deus agora, é uma oportunidade que Deus está dando para as pessoas a vir conhecer. Pois é, a misericórdia dele, né? Vir conhecer, porque isso mesmo, ele está dando misericórdia para as pessoas. Então, se tipo assim, no caso, a senhora estava longe, a partir do momento que a senhora leu o livro, né, sentiu aquela vontade de conhecer, é a misericórdia de Jesus. Porque ele quer que a senhora, né, saísse daquele caminho e viesse para o caminho da verdade. Porque eu estava no caminho errado. Eu estava seguindo. É como o Zeca falou no programa. Estava com um pé no inferno, um pé. Como foi que ele disse? Ele disse assim: estava já com um pé no inferno, quer dizer, um e o outro não. Estava assim. Mas na verdade estava. Realmente foi verdade. E é tanto que eu usava calça comprida, eu gostava de andar mais arrumadinha, eu gostava das minhas calças compridas, tudo mais. Aí um dia lá, quando eu voltei da obra, quando eu vim conhecer, aí eu cheguei lá, cortei lá na sala, aí o Ion falou, tá ficando doida, é? Eu digo, não é para usar. Então eu vou cortar mesmo. Cortei todas as calças compridas. Aí ficou uns macacões lá que eu gostava, né? De mangas compridas. Tá lá, os dois lá guardados. Até cheguei a usar também bermuda, né? Short, essas coisas. Mas aí agora os vestidos que eu vejo que fica acima do joelho um pouquinho, um dedo ou dois,
eu já não quero usar, porque eu acho que... Porque Jesus disse que é abaixo do joelho, entendeu? Aí eu já estou procurando ver se emendo com outro tecido, entendeu? É assim, tá porque certo. Ele está falando, eu tenho obedecê-lo, né? É verdade. Eu não sei se eu estou obedecendo ele em todas as coisas, mas pelo menos se esforçar. Pelo menos, né? Com certeza. Se esforçar. Se ele disse que não é para usar, né? É assim, a senhora teve a oportunidade de conhecer essa verdade das vestes, né? E quando a pessoa conhece, ela sente vontade de mudar, não tem dificuldade. Porque tem gente que fala que não consegue, porque não, né, não tem como comprar e tal. Mas pedir Nossa Senhora vai ajudando, né, essa pessoa. Então, assim, não tem assim... Para quem quer mesmo, Deus dá a força para as pessoas. Por quê? Porque, assim, é igual... Vamos colocar aqui o Padre Pio. Ele sempre, né... Ele repreendia as pessoas que não aderiam à modéstia, que não usava veste. A palavra de Deus fala, né, que a gente tem que usar. Mas as pessoas dizem assim, mas... Deus olha o coração. Esse dia eu vi o profeta falando que se Deus olha o coração, então por que está escrito na Bíblia a veste? Por que fala das vestes? Então assim, por que a gente fala isso? É porque se Jesus no livro A Palavra de Deus pede isso pra gente, né, é porque ele quer que nós estejamos preparados para o dia da sua vinda. Exato. Né? Porque se nós não estivermos preparados, como nós vamos partir com ele? Exato. E o profeta Pedro II, né, ele preparou ele para quê? Para preparar os seus escolhidos. As ovelhas. Exato. As ovelhas, né, para esse tempo que nós estamos vivendo. Exato. Então, assim, ele vai chamando as pessoas. Quando as pessoas conhecem as verdades sobre as vestes e também sobre o sacrário, né, o sacramento que a gente fala aqui, da obediência, né, de Jesus, elas vão tendo uma transformação na vida. Vai deixando aquela vida de pecado, aquela vida mundana e vai aderindo mais ao conservadorismo. Vai preservando aquilo que Deus deixou. E também o caso do católico, né, é porque muitos têm a Bíblia realmente em casa, mas não leiam, né? Como eu tinha também em casa e não lia, né? Até em hotéis, alguns hotéis que eu viajei, sempre tem uma Bíblia de lado, mas ninguém lê. É um livro que ninguém se esforça para ler. Mas lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio. Genau, Deuteronômio. Né? Lá está em capítulo 22, versículo 5. Capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, exatamente. Lá está falando que acessórios masculinos não é para mulher e também de acessórios femininos não é para homem. Lá está explicando escrito, direitinho, né? Lá não está escrito. O homem não se vestirá de mulher e nem a mulher se vestirá de homem. E por isso que eu acho que é porque muitos católicos não lêem a Bíblia e não sabem, por falta de conhecimento. É verdade, porque assim tem aquela, né, a preguiça, às vezes não lê outros livros do mundo, mas você vê, né? Que é uma coisa que parece que é o outro que não quer deixar, porque não tem interesse. É porque, na verdade, a Bíblia ela é escrita por parábolas. Não é todo mundo que pega a Bíblia e lê e entende. Porque tem gente que pega a Bíblia, começa a ler, mas interpreta diferente. Também. Como os nossos irmãos evangélicos, muitas vezes eles, né, passam uma interpretação diferente. Não é aquilo que está na Bíblia. Eles nos atacam com relação às imagens de Êxodo, mas no próprio Êxodo também fala da imagem. Né, lá que Jesus pediu a Moisés que fizesse, todas as pessoas que estivessem doentes olhassem para aquela imagem ali que seriam curados. Eles não falam isso. Eles só pregam ali de um jeito que vai levar a pessoa a acreditar que só tem isso aí. Quer dizer, não prega a verdade que está escrito, prega uma doutrina diferente. Eles só dizem assim, eu vou pela Bíblia e Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único santo que eles falam, né? Eles falam assim, em Jesus. E o livro A Palavra Viva de Deus são mensagens facílimas, simples. Entende por que a pessoa... como eu te disse, devia ter interesse, porque muitos começam a criticar, né, sem pegar no livro e sem olhar na internet sobre a vida do profeta, como foi. Porque eu já falei, gente, não pode falar uma coisa, não pode falar do profeta se vocês não sabem a história dele, porque tem que saber a história. Aquela, né? Julga o livro pela capa, né? Exatamente. Não pode, ou pelas mensagens, dizer que foi um homem que escreveu. Não foi, ele foi um enviado, ele foi um instrumento de Deus. A caneta de Deus. Exatamente. E antes de criticar, de dizer alguma coisa, para dizer, eu quero falar para vocês que vocês estão criticando Deus. Porque ele foi só um enviado, ele foi usado por Deus. Isso, porque na verdade, né, Jesus escreveu o livro usando a mão do profeta. Ele foi uma caneta, um instrumento ali. Então foi Jesus. Então se as pessoas desprezam, falam mal, não acreditam, está desprezando não do profeta, mas de Deus. Pois é, né? Exatamente. Porque antes tem que ler para saber, né, a verdade. Eu digo, olha, no YouTube está falando sobre ele. Tudo isso quando eu falo para as pessoas, né? Mas não, fala logo, foi um homem, foi uma invenção, quer dizer,
Não pode. Até a gente mesmo tem que tomar muito cuidado, né, no que vai falar, porque as pessoas elas interpretam mal e até nos critica de estarmos idolatrando, né? Chamam de idólatra, né? Do fato da exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque muitas pessoas falam, mas como assim? Um homem escreveu um livro e tal, mas não explica, né? Assim, na verdade, Jesus escreveu o livro usando a mão dele. Ele escreveu o livro pelo Espírito Santo, né? Que é ali para as pessoas entenderem, né? Porque tem muitos inimigos na internet. As pessoas vão querer procurar e vão encontrar isso. Mas só que assim, né? Uma coisa muito importante é pedir o Espírito Santo para mostrar a verdade para as pessoas, né? Não aí procurando na internet, mas assim, pedir a Deus ali que Ele vai mostrar toda a verdade. Isso que você falou agora, né, que está idolatrando, isso eu já ouvi. Geralmente as pessoas falam, né? Que isso aí também falou. Mas eu só sei que eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, Jesus. É a segunda vez que a senhora vem, né? É a segunda vez. Mas é longe demais a Alemanha. Quantas horas de viagem? Olha, Rony, para falar a verdade, porque tem as conexões, né? Aí vai depender, né? Porque antes, quando eu viajava pela TAP, era mais ou menos umas 12 horas, né? Mas aí agora outras agências de viagem demorou um bocado, porque eu tive que fazer conexões, né? Em São Frankfurt, de Hamburgo a Frankfurt, depois de Frankfurt, Guarulhos, aí nessas conexões tem as horas que a gente fica esperando. Mas foi um voo longo, viu? Muito longo. Mas quem ama a Virgem Maria e Jesus não tem... Não, para Deus, para Deus, olha, antes de viajar eu peço a Deus, Jesus, proteja os anjos do Senhor, este avião e todos que vão no avião, né, para essa viagem, porque a gente tem que pedir a Ele para proteger, né? Com certeza. Mas eu estou aqui, também já fui visitar a Igreja da Obediência hoje. Já foi no santuário, né? Que bom, beleza. Qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas? A senhora que tem 1 ano e pouco na obra, né? Esse tanto de tempo que a senhora está na obra, qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que às vezes estão ouvindo a rádio pela primeira vez, que às vezes queria conhecer, né, essas mensagens no santuário? Qual é uma mensagem assim, que a senhora deixa de incentivo para os nossos irmãos? O que eu quero falar é o seguinte: se aqueles teve a oportunidade de chegar até esse canal, né, a rádio, ou que seja, que acredita em Deus ou que não acredita, que seja evangélico ou não evangélico, que procurasse ler a história do profeta sobre o que ele passou, sobre o chamado de Jesus, que está tudo na internet, no YouTube, né? Verdade. E ver que nós estamos realmente no fim dos tempos, porque a natureza já está mostrando que Jesus está próximo. Os dias estão cada vez ficando mais curto. Hoje um dia a gente não consegue fazer muita coisa, realmente, porque está muito rápido, o relógio está rápido demais. E essas chuvas que estão acontecendo, a guerra na Europa já começou, porque há uma mensagem de Jesus, né, que ele fala que os castigos começam pela Europa, e já começou, por conta que a Rússia, né, como Nossa Senhora falou, né, em Portugal, né, as meninas, as crianças, que a Rússia deveria, né, era para ser consagrada, né, e não foi consagrada, senão ela espalharia erros. João Paulo II, ele tentou consagrar a Rússia, só que ele não conseguiu. Porque os que estavam lá dentro não deixaram. Não deixaram, verdade. Aí ele consagrou, né, o mundo todo, não foi assim? Todo, a história que eu vi, parece. A consagração não foi do jeito que a senhora pediu, né? Foi. Então, o que está acontecendo lá na Europa? Essa guerra aí, que a Europa está toda envolvida, né, lá, e tudo ajudando a Ucrânia, né? Isso mesmo. Então, aí começou. Para mim, eu vejo como já o início dos castigos. Porque a própria Bíblia fala, quando houver rumores de guerra, terremotos, é sinal de que a minha vida está próxima. Vendo tudo isso. Verdade. E olha as chuvas, olha São Paulo. Verdade. Não há uma mensagem que fala sobre São Paulo? Tudo está escrito, né? Tudo está escrito. Acontecendo essas coisas, chuvas torrenciais, chuvas demais, casas desabando. E é uma coisa assim tão rápido que não é como antigamente, né? Tá acontecendo assim tudo, se cumprindo tudo bem rápido. Chuvas que é para um ano, acontece num dia ou 2 dias. Até a mudança do clima, né? Tá mudando a temperatura clima, e tal. Né? Exatamente, isso, a arquitetura tá ficando mais quanto, o povo reclamando, né? Tá aí, tá nos olhos. Mas o que dá mais tristeza quando as pessoas vêm falando que não existe fim dos tempos. É que as pessoas falam, mas não existe fim dos tempos, isso vem acontecendo há muitos anos, não acontece e tal. Isso que é a maior tristeza. Mas tá aí nos olhos. Quando a pessoa tá com a nuvem escura, não consegue. E não quer enxergar. E quando tá realmente
envolvido com as coisas mudando, os estudos, a universidade, não consegue hoje em dia, ver, né? Realmente está cegando. Está cegando. cegando as pessoas para viver só isso, principalmente. Eu não sei, não. Para mim, eu fico pensando, meu Deus, quando eu vejo essas pessoas com uma veste, eu estou repetindo de novo, que eu observei também aqui no Brasil, né? Meu Deus. Antes eu não enxergava, mas depois da palavra viva de Deus eu comecei a enxergar. Foi como uma nuvem, né? Que estava nos olhos ali. Exato. Quando eu comecei a enxergar, já começou na Alemanha. Eu vi um casal de senhores já de idade, né? A mulher de calça comprida jeans e o homem de calça comprida jeans. Eles iam na minha frente. Aí eu pensei, mas Jesus, o Senhor tem razão. Calça comprida não é para mulher, porque realmente não é. Os dois de calça jeans. Aí eu fui observando, né? As mulheres com aquelas calças muito apertadas, os vestidos. Aqui no Brasil também. Aí eu digo, meu Deus do céu, mas não é para mostrar o corpo. E as mulheres, tanto que lá no Nordeste, até o meu cunhado falou, as mulheres aqui estão andando quase nuas, só com uma coisinha aqui, né? Quer dizer, né? Aí eu fico pensando, imagina, se Jesus chega, qualquer momento ele vai chegar, e essas pessoas estão todas assim, mal vestidas. Por isso que nós devemos rezar por essas pessoas, né? Exatamente, porque não sabem da verdade. Nós devemos Muitos rezar estão por fazendo elas. porque não sabem da verdade. verdade. Como eu estava cega também. Verdade. Entendeu? Tem Então, pessoas que fazem porque não sabem, né? Exatamente. Tipo assim, é igual aquela, né? Nós não podemos julgar e nem criticar. Tipo assim, não podemos julgar as pessoas, nem ser juiz, né? Não. Porque tem gente que fala assim, mas aquela pessoa tá mal vestido ali, vai pro inferno porque tá mal vestido. Não, a gente não pode dizer isso. Só porque aquela pessoa talvez nem conhece, nem sabe. Não sabe. Sobre o que a gente conhece. Então, assim, o importante é que a gente, né, tiver a oportunidade de a gente poder evangelizar, mas de uma forma que não vem, né, também. Assim, para que elas venham a conhecer. Exato. Quando eu falo assim, às vezes, né, para pessoa assim, eu acho que foi da minha família até, eu falo assim, se ficar desse jeito e ficar assim, não vai. Como é que vai ficar na presença de Jesus se tá desse jeito? Eu digo assim, né, mais ou menos assim. Porque a própria palavra viva de Deus fala, né, se acontecer, não vai dar tempo você ir lá pegar suas vestes. Não vai dar tempo, né? Então, por isso que a gente tem que estar preparado. A senhora falou uma coisa aqui, que a gente estava fora do ar, que a senhora escreveu um sinal lá dentro da igreja, no santuário. Foi. Diante do sacrário, a senhora disse que viu uma luz? A senhora queria... Sim, eu tava... meu Deus, qual foi o mês? Eu tava... que eu acompanhei o Santo Terço, né? E foi quando foi preparada as crianças para rezar o terço aquele da momento ali, da coroinha do Menino Jesus. Sempre acontece. Que eu achei muito lindo, todos de branco. Né? As crianças, né? Todos de branco. E eu sempre, eu vejo ali o sacrário, né? Aí eu vi, de lá de casa, eu vi aquela luz branca, uma luz branquinha, sabe um branquinho quase dessa cor assim? Ao redor da porta do sacrário. Aí não tem uma cruzinha, né? Em cima, assim. Tem. Até aquela cruzinha também ficou branca. Aí eu digo, olha que coisa linda. Aí eu não sei se vocês viram, né? Eu sei que eu vi pela internet. Aliás, eu mandei até... Então, são vários sinais, né? Aliás, até eu mandei esse vídeo para a Aline, né? E aí eu não sei, eu vi, de casa eu vi, mas eu não sei quem está lá na igreja se viu. Eu vi essa luz. É tanto que quando o padre, né, o seu Geraldo, né? O padre Geraldo também, né? na missa, eu também vi assim, uns reflexos de luz também, quando ele celebrava. Então são vários sinais, Nossa Senhora, mas tem pessoas também que já viu vários sinais, né? Lá na Igreja da Obediência do Santuário. Então, assim, são sinais que Deus realmente mostra que Ele está presente ali. Que Ele está presente, porque quando eu estava lá, né, eu não queria comentar, mas já que a gente está falando dos sinais, né, eu acho que é uma graça, não sei, porque eu não queria falar, mas eu vou falar. Quando eu estava na Casa das Consagradas, como eu te disse, eu não sou naquela hora de oração, de estar todo o tempo orando, né? Eu não sei, porque eu estou aprendendo, eu peço a Jesus para me ensinar também, para ver se eu... Entendeu? Mas com o tempo ele vai ensinando assim. Aí eu só sei que de manhã eu saio, assim, eu não sei se era 8 e pouco, sei lá, da manhã. Aí eu disse para a menina, até para a Márcia, eu vou lá falar com Jesus. Eu acho que eu falei assim. Aí eu entrei, a igreja estava aberta e eu entrei. Aí eu fico ali, como eu te disse, oração assim para fazer como deve ser, não é, eu só vou lá para olhar, entendeu? Aí eu cumprimentei no sacrário, Jesus, né? E depois eu me sentei no banquinho, que eu fiquei olhando assim, no silêncio, né? Aí depois eu me levantei. Aí quando eu me levantei, eu fui direto para em frente ao crucifixo de Jesus que fica do lado, né?
esquerdo, né? Porque Jesus fica no meio e o profeta no direito. Do lado de... E a Virgem Maria. Isso. Aí eu fico olhando para ele e como é que se diz? Fazendo carinho no pé dele, né? No pezinho dele, de Jesus, né? Aí depois, que eu gostava de fazer isso. Aí depois eu fico na frente olhando para ele, sempre olhando, porque ele não está com os olhos fechados naquela imagem, né? Aí eu olhando, aí de repente eu vejo que Jesus está com o olho aberto. E aí eu não soube, como eu te disse, eu não sabia como fazer, eu nem me ajoelhei, só fiquei em pé olhando para ver se era realmente Jesus com o olho aberto, mas eu estava com o olho aberto. Aí eu saí de fininho assim, sabe? Aí eu cheguei para as meninas, Jesus me ama, né? Mas eu toda assim emocionada já. Aí, a senhora sentiu aquele amor no coração, né? Aquela coisa. Eu não sei se foi do coração, mas eu disse que Jesus me ama. Né? Eu não posso dizer que foi do coração. Aí eu só sei que... Eu tenho que ser realmente, falar a verdade. Com certeza. Aí eu só sei que uma das meninas falou, um homem da Bahia também viu ele dos olhos abertos. Aí Calcida disse, eu vou olhar, Calcida. Aí Calcida, quando chegou ali, porque eu disse, a imagem não é ele não ter o olho fechado? Tem sim, a imagem né, foi fabricada em olho fechado. Aí a menina, Calcida foi olhar e quando ela foi lá, ela disse que ele estava com o olho fechado. Porque não é todo mundo que tem essa visão, né? Mas eu fiquei assim, porque realmente foi assim, né? Olhando, de repente estava assim, o olho assim aberto. Eu não me assustei, não, porque é Deus, né? É Jesus, eu não tive susto, não. Foi uma coisa que parecia meio normal, quer dizer, natural pra mim. Mas em imagem, entendeu? Tem gente que tem, né, tipo assim, tem gente que tem uma espiritualidade muito elevada, assim. Sente, né? Tem gente que olha para a imagem de Nossa Senhora, vê ela sorrindo. Porque tem uma mensagem de Nossa Senhora que ela fala, que através da imagem ela pode nos abraçar, ela pode nos dar um carinho, dar um sorriso. Então, assim, tem pessoas que sentem, né? Isso mesmo. Que vê, às vezes olha para a imagem, para o crucifixo, né? Sente ali Jesus, né, com o olho aberto, igual no caso da senhora. Tem pessoas que vê a imagem de Nossa Senhora, sente que ela está sorrindo, sente que ela está com uma expressão assim, diferente. Então, são visões espirituais que certas pessoas têm. Né? Porque eu também, quando eu estava na Igreja da Obediência, nas missas, eu gostava sempre de olhar para Nossa Senhora também. Aí eu olhava, porque eu perguntei, Nossa Senhora tem aquele manto com pedras? Qual a grande? Parece que ela tem pedras, não tem? As pedrinhas? No manto dela. Eu acho que sim. E parece que a de Nossa Senhora de Fátima também, né? Eu só sei que eu vi umas pedrinhas se iluminando, mas não era todas, uma. Aí eu ficava observando, tem uma pedra, uma ou duas, né? Brilhante, né? Brilhava assim, um pouco assim, azul. Quer dizer, eu estou sendo, como é que se diz, praticamente escolhida, assim, né? Eu acho que Deus está me moldando, porque eu ainda não estou ainda, né, assim, aos poucos, me ensinando para conhecer, porque eu estava totalmente, vamos dizer, leiga, não sabia de nada, entendeu? Então eu acho que Jesus está mostrando assim, né? E também eu acho que essa visão que eu tive com o olho aberto é para me entender que ele realmente ali está. Está com, né? Tá sempre, ali está, com certeza, está presente, né? Está presente. E tipo assim, não é por acaso que a senhora está na palavra de Deus, não é por acaso. E uma questão que a senhora falou aí, que a senhora não sabia rezar, que ficava... Uma coisa, né, me fez lembrar da palavra de Deus, que o discípulo falou para Jesus, que como orar, ensina-nos a orar. Qual a oração que a gente tem que fazer? O que Jesus ensinou? Se não saber de orar, que tem que rezar. Reze o Pai Nosso, né? Reze o Pai Nosso ali, uma oração poderosíssima, uma oração que a gente, né, quando é bem rezada, a gente consegue as graças. Então, tem gente que fala, eu não consigo rezar, eu não sei o que rezar. Reze a oração do Pai Nosso. Foi a oração que Jesus ensinou os discípulos. Perdoar as nossas dívidas, né? Não as nossas ofensas. Exatamente. Porque é uma situação assim, eu achei assim, porque quando a pessoa está completamente assim, sem saber conversar com Deus, né? Porque também uma conversa com Ele pode ser também, né? Falar com Ele assim, né? Mas eu estava tão assim, sem saber, tão legal. Timidez, eu acho que eu estava tímida também. Eu fiquei tímida com a família do profeta. Eu também não sabia falar. Fiquei aqueles dias ali. Eu não sabia falar. Eu fui lá visitar, a Márcia dizia, pode ir lá você pode visitar eles. Eu chegava lá, acredita que eu ficava lá parada, não falava, sentava, a mesma coisa. Que eu quero dizer que foi diante de Deus, a mesma coisa, fico só parada assim, sabe? Olhando, quer dizer, eu tenho que ser
como é que praticamente assim educada por Jesus, porque mas ele vai com a Virgem Maria também. Ele vai nos ensinando, né, vai mostrando, mas isso sempre acontece, né? Mas com o tempo ele vai tocando o nosso coração, a gente vai se abrindo cada vez mais. Aí antes de vir para cá, era isso do sinal que você queria que eu falasse, né? Antes de eu vir para a obra, que eu vim em junho, acho que foi em maio, porque o maio é o mês que como é que se diz? É Qual? um mês. Mês de maio? Eu acho que é a Virgem Maria, né? O mês de Nossa Senhora de Fátima, né? Acho que foi, aqui diz o dia até, quando foi. Foi dia Foi 13. no dia 8 de maio. Isso foi mais às 13h19. Eu sei que uns dias antes eu tinha levado o terço para rezar lá. Acho que foi 2 vezes que eu rezei, assim, que eu passeando. Aí eu sentei lá e rezei. Aí eu acho que foi depois de uns dias. Aí eu estava lá no banco. Aí de repente. E eu gostava de ouvir também a música do profeta, aquela que diz assim: quem nada faz, quem nada, sabe? Que tem o sinal, que mostra o sinal, a palavra Deus. Sabe aquela música? Quem procurou andar na luz, vê a verdade que é Jesus. Lembra dessa? Não é a montanha? A montanha? Não, é uma que mostra o sinal, Deus, que tem esse sinal também. Deixa eu ver aqui. Aqui no celular, né? As pessoas tem pessoas que estão nos assistindo pela câmera. Mostra aí. Esse sinal eu vi no dia 8 de maio. Eu vou mostrar aqui na câmera para as pessoas. É um círculo, né? Esse aí. Aí, ó. Tá. Deixa eu colocar. Esse sinal eu vi, eu fiquei olhando e eu vi que ia se formando esse sinal, entendeu? É um círculo, né? É um círculo. Tô aproximando aqui na câmera. 3 fotos aí. Aí. Então, assim, são sinais, né, que Jesus nos mostra, né? Que ele está presente ali, que ele está ali para nos receber, para nos acolher. Olha aqui novamente ele, né? Esse aí. Tem uma nuvem branca no meio, né? Eu posso até mostrar aqui na câmera, né? Pode sim. Esse sinal que eu vi aqui. Só encostar aqui. Aqui, né? Isso. Tá. Tem muita gente assistindo pela câmera no YouTube, né? Isso foi 8 de maio, às 13h06. Então, foi interessante de ver, viu? Eu tirei 3 fotos. Isso aconteceu antes da senhora vir, né? Antes de vir para a obra. E esse par, quando eu acendei, teve uns dias antes que eu rezei o terço. Lá, sozinho, acho que uns 2 dias, não sei, uns dias. Eu sentei, aí eu olhei para o céu, de repente estava acontecendo. Aí eu peguei o celular e comecei, porque estava entre nublado, você vê que está meio nublado quando aconteceu. Aí eu vi esse círculo, um círculo entrando no outro, entendeu? Fininho assim. Para as pessoas que estão nos ouvindo pelo aplicativo, né, que às vezes não têm acesso aqui ao vídeo, é um sinal, um sinal de uma luz, né, uma forma de um globo de luz, e no meio tem um círculo de luz, e no meio uma nuvem luminosa, né? Exatamente. Só para as pessoas entenderem aqui que está ouvindo pelo aplicativo. Temos pessoas que não estão assistindo, né, pela câmera, mas está ouvindo pelo aplicativo. E outro dia, meu Jesus, eu disse que não tinha muito o que falar, mas já está aparecendo. Eu sei que outro dia eu trabalhava numa clínica, né, de hemodiálise, né? Hemodiálise. Exatamente. Eu trabalhei lá uns dias, uns meses só. Aí quando eu voltei, estava voltando para casa, de repente eu vi um arco-íris, uma cor linda, parecido com essa cor aqui. Era como se fosse no meio da rua. Eu fiquei pensando, meu Deus, o povo estava lá sem olhar, ninguém estava olhando. Eu digo, gente, eu nem sei quem era com quem eu falei. Olha que coisa linda, eu falei. Mas, Rony, era largo. Era como se estivesse em cima da calçada, assim, sabe? Lindo, eu fiquei presenciando. Eu digo, que coisa mais linda. Aí o povo disseram que estava vendo, não sei se estava vendo, que eu estava mostrando o povo. Eu digo, gente, olha, porque o povo não olha, né? Aí eu digo, tá bom, então eu não estava com o celular na hora para tirar a foto. Quer dizer, porque Jesus fala que deve olhar, né, para o céu. Tem na mensagem, Nossa Senhora fala, né, que é a tardezinha, que a gente tem que sempre olhar para o céu. Principalmente a tardezinha. Isso mesmo. E olha que a tardezinha, realmente, quando a pessoa tem, como é que se diz? Um bom lugar para se ver o pôr do sol, né? Pôr do sol. Você tá vendo que tá muito lindo o pôr do sol. Eu não vi várias vezes, eu só vi agora na Baía da Traição, que eu estava lá no Nordeste, estava com a minha família, com meu sobrinho e a esposa e os filhos, os pais da esposa dele. Aí nós vimos, né, o pôr do sol, mas que coisa linda. Ali no tardecer, né, sempre tem aquele vermelho ali, aquela coisa maravilhosa. Então, assim, eu penso que Nossa Senhora, ela fala isso para a gente ficar atento também aos sinais, né? Exatamente.
Só que tem uma tática que o próprio inimigo ele está usando para enganar as pessoas. A gente tem que ter muito conhecimento com relação a isso. É o projeto Blue Beam da Nova Ordem Mundial junto com a NASA. Exato. Eles vão projetar imagens de holograma, né, que vai acontecer. Exato. E para a gente discernir qual é a de Deus, qual não, a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos mostrar a verdade. Isso vai acontecer. Essa tática vai ser do inimigo para enganar as pessoas. O aviso de Nossa Senhora em Garabandal também vai acontecer. O inimigo vai usar essa tática de colocar na mente das pessoas que vai ser alguma coisa da ciência, algo científico da ciência e que não precisa as pessoas se preocuparem. E nós sabemos que é uma profecia de Nossa Senhora. Então, são muitas táticas que ele vai usar e nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para nos mostrar a verdade, né? Exatamente. O que eu quero dizer quem está nos ouvindo é que realmente procure o nosso Senhor, porque só Ele, na oração, só Ele, procurar estar de graça, né? Muita oração, né? E penitência também, e conhecer a verdade, principalmente do profeta. Nosso país podia ser outro país, ser escolhido para o profeta para o fim dos tempos, né? Mas nosso país Brasil foi escolhido, né? Foi escolhido, né? Então aí Deus, né? Tá lá em Daniel. Daniel fala sobre o livro. Lembra que tem a passagem que é para engolir? Então, que as pessoas procurem esquecer das coisas desse mundo e procura se converter, porque está muito próximo Jesus a chegar. A qualquer momento ele pode chegar. Vai ser uma grande surpresa para todos, porque vai ser como naqueles tempos do dilúvio, né? Com certeza. Vai ser de repente. Então, quem estiver... Até mesmo Nossa Senhora fala, né? Uma vidente da Austrália, lá sobre o profeta Pedro II, né? Pois não é? Que veria ele. Pois é. Que seria, né? Um pai de família. Né? Um pai de e família. Também tem nas profecias de São Malaquias. E Daniel, Isaías. Isso. Né? Só que as profecias de São Malaquias, muitas delas, a igreja não divulga. As profecias de São Malaquias. São poucas. A igreja meio que esconde, né? Não divulga ali. Mas tem ele, sim. É o Petro II, Bíblia, né? Naquela Bíblia que ainda não foi muito mexida, porque está mexida, né? Aliás, eu gostaria até de comprar uma Bíblia da Ave Maria. A Ave Maria é a mais conservadora. A mais conservadora? A Ave Maria. Eu vou até procurar saber uma grande, maiorzinha, né? Comprar para mim, porque... mudaram muito, né? Mudou. E vai estar mudando, tem vai mudar e tá várias mudando. Bíblias, né? Tem muita, aqui no Brasil tem muitas diferentes, né? É isso, gente. É o recado que eu tenho, porque Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador, e Ele revelou muitas coisas que não sabíamos, né? Principalmente na Igreja Católica, né? Sobre o que Ele está passando no céu e a Virgem Maria, e sobre também a falta de respeito com Ele e também com a mãe dele, porque a mãe dele, Nossa Senhora, foi o primeiro sacrário. Eu não sabia, mas Ele está revelando os mistérios dele através do profeta. Então, gente, prepara as malas, porque em breve ele virá. Isso mesmo. Deus te abençoe a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, falamos aí com a nossa irmã lá da Alemanha, Dona Benedita, que esteve aqui ao vivo no estúdio da Rádio São José. Agradecemos pela sua presença, que Deus abençoe, tá? Que Deus dê cada vez mais ensinamento, sabedoria. É verdade. E não desista, né? Apesar das dificuldades, das críticas, das perseguições, não desista. Porque Jesus não desistiu. Deus escolheu ele que viesse à terra sofrer por cada um de nós, e ele não desistiu. Ele foi até a morte de cruz, mas venceu, né? Então é isso que a gente tem que fazer, não desistir. E o nosso banquete já está preparado para os escolhidos. Verdade. E nós precisamos sempre pedir Nossa Senhora, nos ajude a estarmos em estado de graça, porque a gente é pecador, né? Sempre ali o inimigo está nos... É igual um leão rugindo ali para tragar. Né? A partir do momento que a gente pede Nossa Senhora a proteção através do rosário, ela está sempre nos protegendo. Né? Exatamente. E é assim mesmo, ele ainda tenta. Mas só que a Nossa Senhora fala, aquele que reza meu rosário, ele não tem poder sobre essa pessoa. Tá bom. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tá? E você também. Quando quiser vir aqui, o espaço está reservado, tá bom? Tá certo, obrigada. Hora certa, 11 horas e 36 minutos, falamos com a nossa irmã lá da Alemanha, muito obrigado aí pelo carinho. Vamos de música aqui na programação da sua rádio preferida, onde você estiver. O nosso WhatsApp é o 38 99802 1872. E o programa A Hora da Família.